Ler inglês é uma ótima forma de praticar a língua. Seja por meio da literatura, de blogs ou livros, a leitura ajuda a assimilar melhor o idioma estudado e também a expandir o seu vocabulário, fazendo com que você se familiarize cada vez mais com o idioma. Olá, eu sou a Cíntia e esse é o canal Inglês Positivo. A leitura é uma das habilidades mais rápidas a ser desenvolvidas, diferente do listening, que é o ouvir, o writing, que é o escrever, e o speaking, que é o falar. O processo de leitura ele vai envolver algo chamado input, que refere-se ao seu repertório. Isso quer dizer aquilo que você já conhece na língua-alvo e que você junta com as partes que desconhece como se fosse um quebra-cabeça para entender o sentido de um texto. Eu lembro até hoje do primeiro livro que eu li em inglês. Foi um romance de banca. Eu amava ler aqueles livros, né, aqueles romances que vendiam em banca de jornal. Eu consegui um livro desses na biblioteca pública da cidade que eu morava. E aí eu comecei a minha incursão no mundo da leitura. Eu lembro que o segundo livro foi o Christine, do Stephen King. Super livro, né? Fiquei super impactada e animada que eu estava conseguindo ler, né? Ter acesso àquele tipo de leitura em língua inglesa. Eu não achava na época que meu inglês era tão bom, eu tinha 15 anos na época. E depois que eu li o Christine, eu embalei em outros livros do Stephen King em língua inglesa. Bom, mas voltando aqui ao tema do livro, né, que é aprender a ler inglês ou melhorar a sua leitura em língua inglesa, hoje eu trarei para vocês uma técnica para te ajudar a ler melhor ou para você aprender a ler inglês, né? Começar esse processo, né? Dependendo da finalidade para a qual você precisa da leitura aí, né? Seja para o trabalho, para trocar algum e-mail, entender algum e-mail, ou seja para provas de vestibular, de concurso, ou proficiência de mestrado, doutorado. E essa estratégia técnica é a leitura guiada, que é o estudo de textos com áudio. Essa técnica ela é incrível. Além de ajudar muito na compreensão oral, estudar usando um texto com áudio em inglês também te traz outras vantagens, né? A primeira delas é que ajuda a ampliar o seu vocabulário, você tem acesso a palavras que você desconhece, né, que não são usuais ou comuns para você, aplicadas em contexto. Segundo, te ajuda na compreensão escrita, né? Você entende o que você lê e esse processo, você está ali alimentando o seu cérebro, então, com aquela nova estrutura, aquele novo léxico na língua inglesa. E o terceiro é que te ajuda a melhorar a sua pronúncia. Mas isso precisa ser uma prática constante. Aprender qualquer idioma requer dedicação e disciplina, né? Que eu diga eu fazendo CrossFit. Mas com o aprendizado de outro idioma não é diferente. Se você vai aprender inglês, por exemplo, se prepara para dedicar um tempo de estudo até conseguir dominar a compreensão e a conversação nessa língua. E aí pensa comigo, quais são os seus hábitos atuais? Beber água, escovar os dentes, lavar as mãos, especialmente agora que a gente passou do período pós-pandêmico, fazer exercícios, meditar, ler antes de dormir. E aí pensa comigo, por que você adquiriu esses hábitos? Bom, aqui lavar as mãos, provavelmente foi para evitar a transmissão da Covid, né? Ou fazer exercícios físicos, você pode responder que provavelmente foi para tornar a sua vida melhor, né, para você se sentir melhor, mais saudável. E é exatamente o mesmo que ocorre com o hábito, né, do aprendizado do inglês, né, do estudo da língua inglesa. Por que você estuda inglês? Para trabalhar no exterior, no futuro, para estudar no Canadá, para fazer um intercâmbio, né? Eu tinha um objetivo definido quando comecei a estudar inglês. Eu sempre sonhei fazer um intercâmbio, fazer uma parte da faculdade, estudar um pouco fora. Com um objetivo definido, você vai conseguir seguir nos estudos sem questionar e se sentir motivado para prosseguir. Não vai ficar perdido estudando inglês porque a sua mãe ou seu chefe mandou, ou porque todo mundo te fala que é importante. Lembre-se, você não é todo mundo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E aí surge uma pergunta, né? Pode surgir uma segunda pergunta a partir dessa reflexão. Você pode pensar assim, Cíntia, você disse para eu ter um objetivo, tá, para eu aprender inglês, eu entendi. Mas essa questão aí de criar o hábito de estudar inglês. Why is consistency in language learning so important? Por que a regularidade no aprendizado de idiomas é tão importante?
Eu posso estudar de vez em quando? Ah, uma boa pergunta. O que ocorre? Acontece que o cérebro humano, ele é como uma esponja que absorve o conteúdo que aprendemos ao longo da nossa vida. E quanto mais o cérebro se exercita e recebe estímulos, mais ele consegue absorver e gravar o conteúdo que é estudado. Então, sem esse estímulo, sem esse estudo, esse hábito, essa rotina de estudo, a esponja, o que acontece com ela? Ela seca mais facilmente. E é por isso que eu sugiro o hábito de, no mínimo, 1 hora diária de estudo, para você que estuda inglês sozinho de uma forma autodidata. E a gente vê bastante isso agora por aí, né? Muitos alunos, ainda mais com o recurso da internet, estudando inglês sozinhos, né? De uma forma autônoma. E aí, para você subir de nível, subir o degrau, né? Chegar em um nível mais avançado, né, de inglês, porém, por exemplo, não é preciso apenas separar um tempo para estudar. É fundamental também que você mantenha essa constância no aprendizado. Então, aqui no canal você encontra a leitura guiada de vários trechos de livros e você pode acompanhar o texto com um áudio em inglês, com a respectiva tradução e vocabulário na descrição do livro. E essa técnica é maravilhosa, eu adoro ela, uso ela para estudar também outros idiomas. E o bacana dessa técnica de texto e áudio é que o seu vocabulário aumentará muito e você começará a internalizar, né, a entender ali na prática como que funciona a estrutura da língua e, além disso, ganhará a prática de leitura. Outro ponto é que quando você está aprendendo a ler inglês, o ideal é ler textos acima do seu nível. Isso significa, sim senhor, ler textos que sejam um pouco mais difíceis para você. Algumas palavras e frases, elas podem parecer desconhecidas, estranhas à primeira vista, mas você ainda vai conseguir entender o que o texto está dizendo. E para avançar para o próximo nível, e a coisa toda ser mais interessante, esse processo de leitura, não se acomode com textos e leituras que sejam muito fáceis para você. Tente sempre subir um pouco o nível de dificuldade. Vejamos um trecho do livro da maravilhosa, gloriosa Viola Davis a seguir. There were several fires, and the building soon became infested with rats. In fact, the rats were so bad, they ate the face off my dolls. I never, ever went to the kitchen. Rats had taken over the cabinets and the counter. The plaster was constantly falling off the wall, revealing the wooden boards holding the house together. Viola Davis, Finding Me. There were several fires, and the building soon became infested with rats. In fact, the rats were so bad, they ate the face off my dolls. I never, ever went to the kitchen. Rats had taken over the cabinets and the counter. The plaster was constantly falling off the wall, revealing the wooden boards holding the house together. Viola Davis, Finding Me. Viu? Apesar das palavras que pudessem ser desconhecidas para você, é possível entender o que o texto está dizendo. Nesse caso, a atriz Viola Davis descreve como era sua casa, a casa que ela vivia durante a infância. There were several fires, and the building soon became infested with rats. In fact, the rats were so bad, they ate the face off my dolls. I never, ever went to the kitchen. Rats had taken over the cabinets and the counter. The plaster was constantly falling off the wall, revealing the wooden boards holding the house together. Bom, pessoal, por hoje é isso. Acompanhe o canal para mais dicas e leitura guiada de grandes livros em inglês. Até mais!